Para você que é apaixonado por esportes, está no ar o Upgrade aqui na Rádio Futebol Clube. Destacando Seleção Brasileira, que amanhã entra em campo em Moscou, diante da Rússia. E também as principais informações de hoje no futebol internacional. Então venha com a gente pelas redes sociais, @Rádio Futebol C, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Grande abraço a você que nos acompanha pelo aplicativo TuneIn. Sexta-feira, 22 de março de 2018, véspera de um amistoso importante. Amanhã o Brasil vai enfrentar a Rússia em Moscou. Dia 27, terça que vem, o Brasil pega em Berlim, Alemanha, um jogo muito aguardado. Pena que o Neymar vai estar fora desse jogo, mas nós vamos transmitir as duas partidas. Você vai curtir aqui na Rádio Futebol Clube. Amanhã, a partir da 1h, Rússia e Brasil, direto do estádio do Spartak, e na terça-feira no estádio Olímpico e Histórico de Berlim, às 15h45 no horário brasileiro, Brasil e Alemanha. Comigo nesta edição do Upgrade, o comentarista Fábio Salgueiro. Tudo bem, Salgueiro? Boa noite. Fala, Lima, boa noite, um abraço a você, a toda a equipe, ao amigo apaixonado por esporte. E eu não sei vocês, mas eu já tô no pique de Copa do Mundo. Brasil e Rússia, pra mim, já tem cheiro de Mundial, Lima. Ah, é verdade. O tempo vai passando aí, a gente já vai se contagiando. Tudo bem, Maurício Rossi? Tudo bem, um abraço a você, um abraço ao Fábio e toda a equipe da Rádio Futebol Clube. E conosco também, direto de Portugal, direto de Lisboa, Lucas Lagata. Boa noite, tudo bem, Lucas? Boa noite, Lima, boa noite, Rossi, boa noite, Maurício. Vamos que tem seleção brasileira amanhã, aqui jogando em território europeu. É verdade. Então, só antes de falarmos, que a gente vai dedicar o programa hoje à seleção, mas existem aí pelo menos 3 notícias que valem a pena, né, a gente destacar, porque são notícias importantes. Por exemplo, o Paris Saint-Germain e o Olympique de Marselha foram punidos, né, pela UEFA, de novo por causa da galera, né? No jogo do Paris Saint-Germain contra o Real Madrid, o pessoal com aqueles famosos sinalizadores, né? E aí o que aconteceu? Uma parte do estádio Parque dos Príncipes foi interditada, a parte norte. Então, o próximo jogo em nível europeu, de competição europeia, que o Paris Saint-Germain jogar no seu estádio, ele terá que bloquear aquela parte lá, vai ter que fechar, não vai ter torcida ali. E ainda tomou uma multa de 43 mil euros. Se bem que 43 mil euros para o dono do Paris Saint-Germain é um cafezinho, isso aí não vai fazer a menor diferença. Já o Olympique de Marselha, a punição foi por causa de uma briga que aconteceu, né, nos arredores, aliás, dentro e fora do estádio San Mamés, em Bilbao, né, quando o time francês foi jogar lá, né, e por isso o Olympique não poderá ter ingresso de visitante na partida contra o Leipzig, dia 5 de abril, na Alemanha, pelas quartas de final da Liga Europa. Então a galera não poderá ir nesse jogo da Alemanha. Essa foi a punição ao Olympique de Marselha. Em relação a jogadores, 2 notícias agitaram esta quinta-feira aí na Europa, né, Lagata? O Ibrahimovic e também o Lewandowski, não é isso? É isso mesmo, Lima. Vamos começar por uma coisa mais normal, dentro da normalidade aqui do futebol europeu. O Zidane e o Real Madrid, a diretoria do Real Madrid, Lima, estão interessados na contratação do atacante polonês Lewandowski para a próxima temporada. Essa notícia foi difundida aqui na imprensa europeia nesta quinta-feira, e principalmente a imprensa espanhola destacou que o jogador do Bayern de Munique é o alvo prioritário da equipe madrilenha na próxima janela de transferências na Europa. Segundo reportagem do jornal A Marca,
a direção do Real Madrid esteve reunida com o treinador Zinedine Zidane para analisar os reforços futuros e o nome de Lewandowski foi colocado no topo da lista de prioridades. Isso porque o clube espanhol já teria tido um contato com o representante do atacante polonês para que ambas as partes pudessem chegar a um acordo. Atualmente, veja só, mas você falou de 43 mil euros aí da multa do Paris Saint-Germain, o valor do passe do jogador de 30 anos está avaliado na casa dos 100 milhões de euros, cerca de 400 milhões de reais. É muito dinheiro, hein, Lima? Mas foi o que ele pagou, né, Salgueiro? Quando ele levou o Bale, né? O Bale saiu mais ou menos por aí, entre 95 e 105 milhões de euros, quando o Gareth Bale foi para o Real Madrid, né? Não, isso aí para o Real Madrid, não vou dizer que é dinheiro de café, claro que não é, mas também não é uma cifra impossível e inalcançável pelo time merengue, né, Salgueiro? Parece que nada para o Real Madrid é inalcançável, né? Quando se trata de dinheiro, impressionante. Outra corrente cita, né, e diz que o Real Madrid é um dos clubes que mais deve na Europa, mas conta com perdão, realmente tem um crédito no mercado impressionante. Então não vai ser pelo dinheiro. A informação que pipocou também é que não estaria disposto a liberar o Lewandowski, né? Então, mas assim, dinheiro pesa, a gente sabe que pesa demais, e diante das cifras, qualquer jogador é negociável. Até mesmo o Neymar saiu do Barcelona, que para muitos, né, eu mesmo achava que o Neymar nunca fosse sair do Barcelona, assim, para, por exemplo, jogar num PSG da vida, com todo o respeito ao time francês. E aconteceu. Então a gente tem que ficar monitorando o mercado mesmo. Eu acredito que no final dessa temporada a gente vai ter uma mexida boa nos times, envolvendo também os times ingleses. Vai ser muito legal essa mexida, e eu vejo essas mudanças, as transferências, como algo positivo, sempre muito bom para os clubes e para o mercado da bola. E já há também uma movimentação aqui no Brasil, né, do Neymar com o seu empresário. Já houve uma reunião no hotel aqui em São Paulo para que eles avaliem a possibilidade do Neymar ir para o Real Madrid também. Bom, já pensou? Neymar, Lewandowski, Cristiano Ronaldo, meu Deus! Agora, e o Ibra, hein? Vai lá para a terra do tio Sam, Lagata? É isso mesmo, Lima. Vai para o Los Angeles Galaxy. O Ibrahimovic não é mais jogador do Manchester United, isso porque rescindiu o contrato hoje, e em um comunicado do Manchester, ele anunciou, a diretoria do Manchester anunciou que já Ibrahimovic, o jogador sueco, já não faz mais parte do clube, tendo sido um acordo mútuo com efeitos imediatos. Ou seja, a partir de agora, Ibrahimovic já pode seguir os seus serviços lá na Califórnia. Ô Maurício Rossi, com 36 anos, o Ibra ainda tem lenha para queimar lá nos Estados Unidos ou não? Claro que sim, ainda mais nos Estados Unidos. E se eu sou o Ian Anderson, técnico sueco, já chamo ele para conversar e falo, Copa do Mundo, volta aí, repense do que aquele pensamento lá que que tinha desistido já de seleção da Suécia. Eu gostaria de ver o Ibra na Copa, já que não foi na outra, quem sabe nessa, né? Que ele não esteve no Brasil, quem sabe aí ele repense e joga a Copa do Mundo, Lima. No Brasil ele não veio, né? Porque na repescagem das eliminatórias europeias, o confronto foi com Portugal, e aí ou viria o Cristiano Ronaldo ou viria o Ibrahimovic. Veio o Cristiano Ronaldo, o Ibrahimovic ficou fora da Copa aqui em 2014. Falamos um pouquinho do futebol internacional e agora vamos virar a página. Você está acompanhando o Upgrade aqui na Rádio Futebol Clube, e amanhã, a partir da 13h, tem Brasil e Rússia, Rússia e Brasil no estádio do Spartak em Moscou, né? O Brasil vai fazer esse amistoso, e não será no Lushnik Stadium, né? O maior estádio da Rússia, vai ser no campo do Spartak. Então o Brasil amanhã vai enfrentar os donos da casa, né? E vai ser um jogo bem interessante. O Tite mexeu no time, né? Ele, por exemplo, colocou no banco o Marquinhos e o Renato Augusto, e evidentemente o Neymar não vai poder jogar. E aí, meu caro
meu caro Fábio Salgueiro, é que veio a surpresa, e para mim uma surpresa agradável, né? Ele colocou um time extremamente ofensivo para pegar a Rússia amanhã. Alisson no gol, Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda e Marcelo. O Thiago Silva voltando aí no lugar do Marquinhos. Casemiro, Paulinho, Felipe Coutinho, William, Gabriel Jesus e Douglas Costa. Sem o Neymar, é o que o Brasil tem de melhor hoje, Salgueiro? Para enfrentar a Rússia, sem dúvida, é o que tem de melhor. Gostei da formação também, vejo uma formação ofensiva. Então acho que é importante contra a Rússia, que é uma seleção realmente que está num patamar abaixo do Brasil, apesar de ser anfitriã da Copa do Mundo. Não creio que vá fazer um bom papel, porque falta talento, falta realmente competitividade para essa seleção russa. Então, contra a Rússia, o Tite pode formar um time mais ofensivo, como ele montou, como ele vai colocar à disposição para fazer testes. Esses 2 amistosos para o Tite é de extrema importância, e no fundo, ele lamenta apenas de não ter o Neymar para poder realmente montar com os 11 que ele queria, com uma opção um pouco mais aberta diante da Rússia, e com certeza com uma opção um pouquinho mais conservadora diante da Alemanha no próximo amistoso. Então está tudo dentro do cenário, eu gostei bastante. O Felipe Coutinho vai ser realmente testado no meio, mais como um meia, não tão um jogador chegando pelo lado esquerdo aberto, vai fazer a função mais pelo meia, não só pela ausência do Neymar, mas principalmente por causa que ele está ocupando esse espaço que o Renato Augusto parece que perdeu espaço para o Tite, não vai perder o lugar para a Copa do Mundo. Eu acho que ele é um cara da confiança do Tite, mas para começo agora de seleção, para estreia na Copa do Mundo, se a Copa fosse hoje, o Renato Augusto estaria fora. Estou muito otimista e com uma expectativa muito grande de ver o Felipe Coutinho nessa armação, que às vezes a gente vai precisar dele nesse setor, e eu quero ver qual a resposta que ele vai dar contra a Rússia. Deixa eu fazer uma correção, eu fiz uma pequena confusão aqui. O Brasil vai jogar no estádio do Spartak na Copa do Mundo, na terceira partida contra a Suíça, né? Contra a Sérvia, melhor. Então, amanhã o jogo vai ser no Luzhniki Stadium mesmo, que é o Maracanã deles, né? Era o antigo Lenin, estádio Lenin, onde teve inclusive a abertura dos Jogos Olímpicos, quando aconteceu na antiga União Soviética, que tinha aquele ursinho chorando, em 1980, né? Que eles fizeram realmente eles conseguiram, né, fazer de uma maneira que parecia que tinha uma lágrima saindo assim dos olhos do urso e tal. Então era o antigo Lenin Stadium. Ele foi reformado para a Copa do Mundo. Hoje não, já há um bom tempo ele já se chama Luzhniki Stadium, né, o estádio Luzhniki, que é o principal estádio de Moscou. O campo do Spartak será palco sim do jogo da seleção brasileira, mas na Copa do Mundo. Então está feita a correção aqui. Minha culpa, minha máxima culpa, o jogo será no Luzhniki Stadium. Você, Maurício Rossi, gostou dessa escalação ousada do professor Tite? Escalação ousada, gostei, Lima. E esse é o time praticamente da Copa do Mundo, tirando o Douglas Costa com o Neymar ali. É o time que vai abrir a Copa do Mundo, para mim é esse. O Felipe Coutinho, como a gente destacava outro dia, esse não pode ficar fora da seleção brasileira. Um jogador que chama atenção já há muito tempo, desde a época do Liverpool, jogando demais. E assim, a única preocupação para esse jogo, Lima, como é que você vai falar o nome da arbitragem? Os três que são de Belarus, né, que se fala hoje, da Bielorrússia, Alexei Kubakov, auxiliado por Dmitry Zuk. Vai ser fogo, hein, Lima? Não, tranquilo, Maurício, tranquilo, não é tão difícil assim. Alexei Kubakov, Dmitry Zuk, o ZH em russo, Maurício, tem som de J. Então é Dmitry Zuk e Ale Maslianka. Tranquilo, Maurício. Então tá fácil. Isso daí, molezinha, cara. Eu pensei que você ia me fazer uma pergunta mais difícil, rapaz. Eu quero ver os nomes dos russos. Do jogador. Mas você esqueceu que eu narrei vários jogos do Campeonato Russo no ESPN, né? Então, pode ser verdade. Até que não estou dizendo que eu vou falar 100% certo, mas tem mais ou menos um jeitinho de falar o nome dos russos. Lagata, para você, 2 perguntas. A mesma que eu fiz para o Maurício e para o Salgueiro, né? Se você gostou da escalação do Tite e qual tem sido a repercussão aí na Europa desses jogos que o Brasil vai fazer a partir de amanhã, primeiro contra a Rússia, depois contra a Alemanha.
Lima, então, eu concordo com o Maurício Rossi. Essa seleção que o Tite escalou para o jogo contra a Rússia é, para mim, a seleção que vai começar a Copa do Mundo, com exceção do gol do Douglas Costa, o Neymar volta, mas essa formação está muito com cara de time campeão. Eu estou confiante, porque a nossa defesa, todo mundo fala, Gabriel Jesus, William, Felipe Coutinho, mas a nossa defesa, se você pegar Alisson, grande fase, Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, essa defesa, Lima, para mim tá difícil de ter uma outra que bata, atualmente jogando a bola que todos eles estão jogando. Então eu acredito que é um 4-4-2 avançado que o Tite determinou agora para a Rússia, para fazer esse teste, para ver como é que a seleção vai começar a Copa do Mundo dessa maneira. Olha, eu gostei, eu acho até que quando o Tite colocou o Felipe Coutinho no lugar do Renato Augusto em algumas partidas das eliminatórias, o Brasil ficou mais ofensivo ainda, né? Acho que quando o Neymar voltar, quem dança, pelo menos a princípio, na minha opinião, deva ser o Douglas Costa, né? Porque eu acho que o William não pode sair, o Felipe Coutinho não pode sair, o Gabriel Jesus não pode sair, né? Então, a menos, sei lá, de repente, se o Douglas Costa arrebentar amanhã, arrebentar contra a Alemanha, aí talvez fique um pouco difícil para o Tite, mas pelo que eles... Se bem que o Gabriel Jesus nem está na sua melhor fase, mas é um cara que tem muito recurso. E só tem uma aí que eu não concordo, cara. Eu, sinceramente, por mais que ele jogue bem no Paris Saint-Germain, aquela coisa toda, eu perdi a confiança no Thiago Silva, Salgueiro. Sinceramente, eu não confio no Thiago Silva e eu tenho duas preocupações. Aliás, eu e o Zé Boquinha, a gente tem falado muito sobre isso aqui. As laterais do Brasil, porque o Daniel Alves e o Marcelo Avan são jogadores que apoiam maravilhosamente bem, mas a bola nas costas vai ser um problema para a seleção brasileira. Principalmente o Daniel Alves, no jogo contra o Real Madrid, você lembra, né? Do Paris Saint-Germain e Real Madrid, né, que a gente fez aqui no plantão da Champions, era a bola nas costas dele toda hora e foi por ali que o Real encontrou o caminho da vitória. Então, eu não confio no Thiago e tenho preocupações. Se o Tite não melhorar essa cobertura aí, principalmente nas costas do Daniel, o Brasil vai sofrer. Essa recomposição defensiva do Marcelo é bem melhor que a do Daniel Alves. O Daniel Alves é uma preocupação do Tite, sem dúvida nenhuma, tanto que eu esperava, não sei, isso pode acontecer até contra a Alemanha, de repente ele montando com mais um volante no meio e colocando o Fernandinho, que é outro jogador que para mim causa calafrios, eu não gosto do Fernandinho. Eu também. Ele tem uma moral na Europa impressionante, mas para mim ele não iria para a Copa do Mundo. É uma predileção do treinador, eu respeito, mas a mim ele não convence. A minha dupla de zaga preferida é o Thiago Silva e o Miranda. Eu vejo o Thiago Silva num patamar acima do Marquinhos, mas entendo a predileção do Tite também. Ele prefere o Marquinhos, que é um zagueiro mais rápido, ele gosta de jogar com dois zagueiros mais rápidos, o Miranda fica um pouco mais. Eu prefiro o Thiago Silva, por mais que ele tenha mostrado aquela instabilidade emocional na Copa de 2014, que pegaram muito no pé dele, que ele chorou e tal. Eu acho ele um zagueiro muito bom. É uma predileção minha, eu prefiro ele. Agora, essa coisa da cobertura, você disse bem, realmente, eu só não entendi o seguinte: o Marquinhos e o Miranda, eles vêm jogando há um tempão com o Tite como titulares. O fato do Tite, no jogo da Rússia, tirar o Marquinhos e colocar o Thiago Silva, eu acho, não sei a sua opinião, nem do Lagata, nem do Rossi, quero saber a opinião da equipe da Rádio Futebol Clube. O fato dele ter tirado o Marquinhos agora para colocar o Thiago Silva, ele não está fazendo isso para agradar o Thiago Silva. Será que é uma dúvida pontual que ele tem projetando a seleção brasileira para a estreia na Copa do Mundo? Lagata, responda você primeiro. Eu acredito que a experiência do Thiago Silva, por já ter estado na Copa do Mundo de 2014, por ter sido o capitão, apesar do incidente todo famoso, do choro e tal, mas ele tem experiência, ele sabe jogar. E então, assim, o futebol europeu, ele está acostumado, ele vai enfrentar adversários que ele está acostumado a jogar, a confrontar. Então, eu acredito que, nesse momento, não nada contra o Marquinhos, mas o Marquinhos é mais jovem, tem mais tempo para esperar. Eu acho que o Thiago Silva está em grande forma, sim, discordo de você, Lima, com todo respeito, mas
O Thiago Silva é muito respeitado aqui na Europa e todo mundo. E outra, o Thiago Silva não estava em campo no 7-1 contra a Alemanha, que é um trauma geral da nação brasileira. Então ele, pelo menos nesse trauma, ele e o Neymar não estavam. Isso vale recordar. Maurício. Olha, Lima, pelo que eu tenho visto o Thiago Silva jogar, para mim, ele tem vaga na seleção brasileira, sim. Ele tem jogado melhor que o Marquinhos no PSG. E como o Salgueiro falou, a gente tem falado já há bastante tempo aqui, para mim a zaga, Miranda e hoje Thiago Silva. Para mim o Thiago Silva, ele tinha crédito para mim. Eu não acho que o choro dele foi tão marcante assim. Eu acho que quem chora é porque tem brio. E naquele momento ele chorava, a emoção estava à flor da pele. E não pode colocar a culpa no cara porque ele estava chorando e aquilo fez o Brasil perder. A emoção dele. Mas eu acho, para mim, joga o Thiago Silva e Miranda. Bom, agora deixa eu me defender aqui. Eu fui apedrejado de tudo quanto foi lado aqui. Agora tem um detalhe. Eu queria saber em que momento eu falei aqui que eu não confio nele por causa do choro. Vocês ouviram falar isso? Não, nenhum. Então, agora eu vou dizer por que eu não confio nele, tá? Ele tá jogando bem? Tá. É um dos principais jogadores lá do Paris Saint-Germain? Mas o medo que eu tenho do Thiago Silva não é dele chorar, não. Eu concordo. Aquilo lá, qualquer um pode acontecer, o cara chega no limite do estresse. A minha preocupação com o Thiago Silva, vocês vão lembrar disso, em 2 jogos importantes, né? Um pelo Paris Saint-Germain e outro pela seleção brasileira, ele cometeu a mesma bobagem. Num jogo do Paris Saint-Germain contra o Chelsea, em Londres, era eliminatório para passar para outra fase da Champions League. Ele pegou uma bola cruzada e ele enfiou a mão na bola, pênalti para o Chelsea. Naquele dia, ele ainda deu sorte porque o jogo foi para a prorrogação. Eu não lembro se foi para a prorrogação ou se depois, no segundo tempo, ele mesmo fez um gol de cabeça. Então, a coisa ficou meio escanteada. Aí, logo depois daquilo, veio uma Copa América. E aí, contra o Paraguai, ele fez a mesma coisa. Um cruzamento na área do Brasil, não tinha assim, nenhum perigo, nada. Ele foi lá e meteu a mão na bola. Pênalti para o Paraguai, gol do Paraguai, decisão foi para os pênaltis e o Brasil foi eliminado. Então, esse tipo de destempero do Thiago Silva, em alguns jogos decisivos, é que me preocupa. Não é o fato dele ter chorado, não, na cobrança de pênalti lá contra o Chile. O que me preocupa nele é isso daí. Agora, ele está jogando bem? Tá, de repente ele vai para a Copa, tomara, seja o melhor jogador de todos, entendeu? Eu torço muito para ele, eu não sou contra ele, eu não tenho nada pessoal contra ele, né? Mas eu fico com essa pulguinha atrás da orelha em relação ao Thiago Silva. Agora, expliquei, garotada, ou não? Lima, com certeza. Esclarecido? Lima, só quero saber uma coisa, Lima. E o capitão? Vai ser o Alisson pelo rodízio. E a partir de agora? Tá chegando a Copa do Mundo. Quem que você aposta? Para ser o capitão, você acha que vai ser o Thiago? Pode ser, de repente, ele com essa história aí de já ter disputado uma Copa do Mundo, eu não duvido nada que o Tite chegue lá e dê a abraçadeira de capitão. Já que você falou no assunto, Lagata, vamos ouvir então o Alisson, que ficou sabendo que vai ser o capitão e evidentemente ficou muito feliz. Primeiramente é uma honra, né, receber essa confiança, tá recebendo essa confiança da comissão técnica, do Tite. E quando tu fala, né, capitão da seleção brasileira, só essa frase já demonstra um pouco da importância que isso significa, né, para um atleta, para um jogador. Nós trabalhamos muito forte para chegar nesse momento e estou muito honrado com isso. Eu sendo 15º também demonstra a força que esse grupo tem, né? Temos vários líderes aqui dentro. Vivemos num ambiente muito bom e cada um dentro da sua característica vem exercendo essa liderança no dia a dia. Então isso que o Tite tem feito é muito bacana e dá uma confiança ainda maior para cada um do grupo, e quando chegar o momento que tiver que decidir, se for decidido, de ter um capitão, todo mundo vai estar preparado e a abraçadeira ela é só uma representação de um nome, né? de uma pessoa só, mas todos exercem a sua liderança, cada um com a sua característica.
E tomara, né, Salgueiro, eu vou falar especificamente para vocês, porque estávamos juntos no plantão da Champions, tomara que o Alisson jogue sempre como ele jogou naquela partida da Roma contra o Shakhtar na Ucrânia, né? Porque o que ele pegou aquele dia, só não deu para pegar aquela bola do Fred no ângulo lá, cobrança de falta. Mas olha, ele fez cada defesa espetacular, hein, Salgueiro? Então, estamos bem de capitão, hein, Salgueiro? É verdade. E aquele jogo, inclusive, foi um jogo realmente que foi um divisor de águas para eu parar de criticar o Alisson e realmente dar o braço a torcer. Ele não me passava confiança alguma, mas aí foi uma série de bons jogos dele que mostrou realmente, tanto que ele está até sendo pretendido por outros clubes, né? As propostas estão chegando, muito zum nos bastidores, mas é um goleiro realmente que merece estar de titular da seleção brasileira. Vai cumprir bem e é merecedor também dessa função de capitão da seleção nesse jogo. Agora é o seguinte, o Tite ele é muito diplomático, né? Em alguns momentos eu admito que a mim incomoda. Ele tem que decidir o capitão também. Ele vai decidir em cima da Copa, não precisa obrigar ele a decidir agora. E eu vou mais longe um pouquinho. O capitão da seleção brasileira tem que ser o Neymar. O Neymar é a grande estrela. O Neymar é o grande cara internacional da seleção. Apesar que a seleção tem um monte de gente, ou quase todo mundo, jogando lá fora. O Marcelo é craque, o Douglas Costa está jogando lá fora. O Felipe Coutinho foi contratado agora por uma bagatela pelo Barcelona. Tem o próprio Alisson. Mas o grande cara dessa seleção, para mim, o grande craque dessa seleção e candidato a fora de série é o Neymar. O Neymar tem que carregar a tarja de capitão e ter postura de capitão, não de menino mimado que faz biquinho porque recebe críticas. Tem que ter postura, tem que assistir os vídeos do Dunga, capitão da seleção brasileira, e se espelhar no Dunga, né? Mas não pode ficar com esse mimimi. Tem que anunciar logo, o Neymar vai ser o capitão, mas nesse jogo como ele não tá, vai ser você. Mas tá em bons braços a tarja de capitão no braço do Alisson. Lagata, Neymar capitão na Copa, na sua opinião? Eu acho que não. Discordo do Salgueiro. Acredito que será o Paulinho, pela confiança que o Tite tem no Paulinho, histórica desde a época do Corinthians, meio-campista, homem experiente, grande fase no Barcelona. As minhas apostas, se tivesse que apostar em alguém, apostaria no Paulinho, capitão da seleção na Copa do Mundo. E você, Maurício? Eu gosto de ver o Neymar como capitão, Lima. Para mim, o melhor jogador, para mim, do mundo, né? Cristiano Ronaldo, Messi, sempre entre eles aí, para mim é o Neymar. O cara que tem a fama e o que ele joga, para mim tem que mandar ali mesmo. Ele, que o Lagata falou, tem que, não, o Salgueiro que falou com responsabilidade, né? Chamá-la a responsabilidade e assumir aí que é o capitão. Agora, só um detalhe do Thiago Silva, Lima. O Thiago Silva, o que fez bem para ele foi não ser convocado depois da Copa do Mundo, ficar bastante tempo fora da Copa, das convocações. Porque ele fazia uma dupla com o Davi Luiz, que aquilo me incomodava demais. Aquilo era uma máscara, os dois, sabe? Estavam em todas, e aquilo enchia mesmo o torcedor brasileiro. Agora, acho que fez bem para ele ficar fora da seleção por um tempo. Muito bem, eu particularmente, eu estou dividido aí entre dois jogadores, para ser capitão, se dependesse de mim, tá? Paulinho, pelo que o Lagata falou, da confiança que o Tite tem nele, e pelo fato de hoje ele estar jogando no Barcelona, que é um dos melhores times do mundo. Ou o Marcelo, que joga no melhor time do mundo, para mim ainda é o Real Madrid, né? E pela experiência do Marcelo. Eu não daria a tarja de capitão para o Neymar, porque o Neymar, ele é bom jogador, é o nosso ponto de desequilíbrio, mas de vez em quando ele exagera na reclamação, vira e mexe, toma os cartões ali que não deveria tomar, então não sei se o Neymar teria, né, assim, a condição emocional de ser o capitão brasileiro. Eu quero o Neymar fazendo gol, né, botando os gringos para dançar. Deixa a tarja de capitão para o Paulinho, para o Marcelo, que tá de bom tamanho. Ó, Brasil e Rússia. Vamos lá, rapaziada. Deixa eu só passar aqui os confrontos aqui.
em 1994, na Copa do Mundo, 2-0 para o Brasil. Depois teve um 2-2, aliás, nesse eu estava, galera, 28 de agosto de 96. Foi a única vez que eu fui para Moscou, era repórter da Rádio Globo. Esse jogo foi, inclusive, no estádio do Dínamo, né, porque o Lushnik estava em reformas, já naquela época, então foi 2-2 esse jogo. Aí teve, em 98, em Fortaleza, um Brasil 5-1, também um jogo amistoso. Em 2006, mais um amistoso. Quer dizer, na Copa do Mundo o Brasil jogou em 94, né, com a Rússia e com a antiga União Soviética lá atrás, em 58. Em Moscou, Brasil e Rússia, 1-0 para o Brasil em 2006. Em 2013, em Londres, 1-1. E amanhã, né, esse jogo que nós vamos transmitir aqui na Rádio Futebol Clube. Isso posto, quem chamou? Foi você, Salgueiro? Não, eu chamei só porque o debate sobre a tarja de capitão, ele pegou dois rumos, né? Um que eu dei a minha opinião que o Neymar, deveria colocar o Neymar, e daí partiram para as apostas. Aí se a aposta num jogador for pela aposta, a minha aposta é que o Tite não vai dar para o Neymar. Eu daria para o Neymar. Eu acho que o Tite deveria. Agora, a aposta, eu falo um outro nome aí que pode aparecer de capitão que a gente não fala, hein? O Miranda, de repente, pode aparecer com a tarja como aposta do cara que vai ser escolhido pelo Tite. Agora, exatamente. A minha predileção e a minha opinião é que eu acho que ele deveria dar para o Neymar. Mas agora, se tratando o Paulinho, muito bem colocado, o Paulinho é um cara de confiança, né? Tem o Miranda. Se o Thiago Silva ganhar a posição do Marquinhos, de repente pode ser ele, por que não? Um Marcelo, que é um jogador realmente maravilhoso e tem anos de Europa, enfim. Aí surgem outros nomes, mas eu falei o Neymar porque eu acho que realmente o Neymar, por tudo que ele representa para essa seleção brasileira, não tinha como fugir do nome dele, mas aí é uma opinião minha. Vamos ouvir o professor então, falando sobre o adversário de amanhã, se ele espera um time russo com linha de 4, linha de 5, enfim, o que espera o Tite da Rússia? Se nós pegarmos hoje 6 equipes que estão que são postulantes ao título, ela empatou com a Bélgica em 3-3, ela empatou com a Espanha 3-3, ela perdeu para a Argentina 1-0 no jogo, ela teve a possibilidade inclusive de fazer gols, então ela traz um grau de dificuldade alto, independentemente do sistema, né? E aí a gente procura dentro da nossa formação, por exemplo, a utilização de Coutinho na faixa central do gramado, que era o que eu gostaria de ter, essa possibilidade ela vai acontecer. E aí, o que vocês acham da palavra do Tite? Começando com o Lagata. Olha, eu acho que o Tite está bem coerente, ele está seguro de que não vai encontrar uma equipe totalmente desprevenida do outro lado, uma equipe que não conhece o Brasil. Atualmente todo mundo conhece todo mundo, então não tem muito o que esconder o jogo. E eu acredito que, mas é evidente, vai jogar contra o Brasil, a Rússia deve colocar toda a estratégia defensiva em prática e esperar o Brasil determinar o ritmo de jogo para aí sim começar a arriscar alguma coisa. Afinal de contas é apenas um amistoso, então os cursos podem não ser tão frios quanto aparentemente podem ser. Maurício. Lima, o Tite passa uma tranquilidade, né? Quando você ouve o Tite falar, você fala, esse time vai ganhar, não tem como. Por isso que eu daria a tarja de capitão, para mim, seria que ser do treinador, do Tite. Esse tem uma liderança e ele fala fácil, né? Conversa com o jogador que parece que ele deve ser gostoso ser treinado pelo Tite. E para mim o Tite é isso, Lima, é ser treinado por ele passa muita confiança e a seleção brasileira tem tudo para já começar. Para mim, já como dissemos no início aí, o Salgueiro falou, tem tudo para começar a Copa do Mundo amanhã com o pé direito. Salgueiro, é indiferente jogar linha de 4, linha de 5? A dificuldade vai ser a mesma para o Brasil amanhã? Eu acredito que a dificuldade vai ser a mesma. O Tite, ele valorizou o adversário aí, que é um discurso padrão dele de valorizar mesmo, e tem que fazer isso. Agora, ele tem uma certeza, e por isso que eu falo que realmente é indiferente, porque ele só tem uma certeza que do outro lado é a mesma certeza também. A importância de se fazer um bom jogo e vencer e convencer. O Brasil agora, mais do que nunca, para chegar com moral na Copa do Mundo, tem que fazer um bom papel contra a Rússia
e um excelente papel contra a Alemanha. Não digo nem vencer a Alemanha bem, assim, mas realmente jogar com a Alemanha de igual para igual, fazendo frente à Alemanha e realmente deixando uma boa impressão. Mais do que ter um time competitivo, agora é a hora de você apresentar uma imagem positiva realmente de um time bastante forte, encorpado às vésperas da Copa do Mundo. E o Tite também foi questionado sobre os dois jogadores que causaram assim, maior espanto, né, na convocação dele, o Talisca e o William José, né? Então ele foi questionado se esses jogadores têm alguma chance de jogar amanhã, tá, ou amanhã, ou contra a Alemanha, tal, porque há uma curiosidade, né? Porque esses jogadores mudariam a cara, o jeito de jogar da seleção brasileira. O William traz um componente e uma característica diferente. Ele e o Talisca trazem uma componente diferente até então nós tínhamos ou não tínhamos dentro da seleção. Se vocês olharem, mais do que nomes, são características diferentes. Sim, eles emprestam uma forma, uma característica, uma qualidade diferente da usual. O que os dois têm? Os dois cabeceiam muito. Pega os números do Talisca de finalização e de bola aérea, é muito. Tu pega os gols do William José, eu acho que mais de 40% na verdade foram gols de cabeça. Então ele te traz um componente de um pivô. Vai utilizar ou não? Não sei, mas eles te emprestam algumas situações que elas podem variar em relação a outros, né? Como o Juliano, como o Diego, como o Lucas Lima, como outros que te trazem armação e outros mais, né? E esses te trazem um complemento. Aí eu preciso até para ter um julgamento final, dizer, pô, o que vai ser importante para a seleção, que característica, que forma, que momento utilizar, como utilizar, isso vai ser importante, não vai? Isso tudo serve para gerar uma amostragem maior com características diferentes. Convincente o Tite? Você acha, Salgueiro, que o Brasil precisava desses dois jogadores mesmo? Na verdade, para compor o elenco, para uma chamada de convocação, eu tento compreender e respeitar muito, porque o Tite tem muito crédito, é um cara sério, então às vezes eu contesto, mas contesto com todo o respeito ao treinador, ao profissional. Agora é o seguinte, se eles forem transpirar um pouquinho com a seleção brasileira, sentir um pouquinho do gosto da amarelinha em campo ali, vai ser contra a Rússia. Contra a Alemanha, acho que perde muito espaço. Contra a Alemanha é jogo grande, é jogo em que o Tite vai, realmente é jogo com espírito de Copa do Mundo. Acho que a grande chance deles mostrarem alguma coisa é amanhã, durante o jogo, no transcorrer do jogo, da forma que transcorrer, contra a Rússia. Contra a Alemanha, se eles não entrarem amanhã, contra a Alemanha é difícil entrar. Então tá bom. Então agora pra gente finalizar, o Brasil ganha, empata, perde. O que acontece amanhã, Lagata? Amanhã 2-0 Brasil, Lima. Eu acredito que o Brasil vai vencer, e vai vencer com tranquilidade, mas sem goleada, sem exagero, no estilo Tite. Maurício Rossi, tem goleada amanhã ou não? O Brasil vence por 3-1. E só um detalhe, se levou o William José e Talisca, tem que jogar, Lima. Não me conformo o jogador que vai para amistoso e não entra nem 5 minutos no jogo. Levou, tem que jogar. Salgueiro, dá Brasil amanhã? Dá Brasil, e eu vou na linha do Lagata. Eu acho que é 2-0, uma vitória fácil, uma vitória que o Brasil vai administrar numa boa, 2-0. Eu acho que vai ser 2-1, vai ser com emoção. O Brasil vai ganhar e vai ser com emoção. E agora, só para finalizar, o seguinte, aí não tem nada a ver com o futebol internacional, mas informação é informação, ela saiu agora há pouco, né? E é importante que a gente informe o nosso ouvinte, né? As 3 possibilidades da fase semifinal do Campeonato Paulista, né? Daqui a pouco, às 8 da noite, tem Corinthians e Bragantino em Itaquera, né? Jogo que nós vamos mostrar aqui para a torcida corintiana, a torcida do Bragantino, aqui na Rádio Futebol Clube. Se o Bragantino se classificar nos pênaltis, nós teremos Santos e São Paulo, sábado, às 7 da noite, comando do Santos. Bragantino e Palmeiras, domingo, às 4 da tarde. Se o Bragantino se classificar com empate ou vitória, sábado, Santos e Palmeiras, 7 da noite, comando do Santos. São Paulo e Bragantino, domingo, 4 da tarde no Morumbi. Se der Corinthians, independentemente de ser no tempo normal ou nos pênaltis. Santos e Palmeiras, sábado, 7 da noite, comando do Santos. São Paulo e Corinthians, domingo, 4 da tarde no Morumbi.
Quando eu falo mando do Santos, eu não quis arriscar falar Vila Belmiro, porque o Santos pode, eventualmente, trazer o seu jogo para o Pacaembu. De qualquer maneira, esse é o quadro, a gente só vai saber quando o árbitro encerrar a partida, daqui a pouco, no Itaquerão. Um abraço, Lagata, e até a próxima, hein? Obrigado, Lima, um abraço a você, ao Salgueiro, ao Rossi, grande abraço ao ouvinte da Rádio Futebol Clube. Lucas Lagata, direto de Lisboa, Portugal, conosco aqui na Rádio Futebol Clube, no Upgrade. Maurício Rossi, até daqui a pouco para você, viu? Estaremos daqui a pouco com Corinthians e Bragantino, tá certo, Rossi? Até já, tá certo, Lima. Só uma notícia última aqui, triste hoje pro futebol argentino, a morte do Hausmann, né? René Hausmann foi o ponta-direita na Copa de 78, ele fez até o quinto gol naquela goleada polêmica, né, da Argentina sobre o Peru, por 6-0, morreu aos 64 anos hoje, René Hausmann, Lima. Realmente uma notícia muito triste. Salgueiro, um abraço e vamos que vamos. Amanhã tem jogo da Seleção Brasileira aqui na Rádio Futebol Clube, Salgueiro. Tá bom, Lima, uma grande jornada para toda a equipe na Rádio Futebol Clube, logo mais o Corinthians e Bragantino, jogaço de bola, e nos vemos amanhã em outro jogaço de bola, pinta de Copa do Mundo, Brasil e Rússia. Com prazer estarei ao seu lado e ao lado do grande Zé Boquinha. Pra gente entrar no clima da Copa. Estamos encerrando o Upgrade desta quinta-feira, 22 de março. Falamos muito de seleção brasileira. A qualquer momento tem o Click Time aqui na Rádio Futebol Clube. Daqui a pouco, a partir das 19h45, Corinthians e Bragantino, direto da Arena Corintiana em Itaquera. Amanhã, 9 da manhã, o Breakfast News, atualizando as notícias do futebol brasileiro. À 1 da tarde, amanhã, Brasil e Rússia. Às 6, mais uma edição do Upgrade. Então fique ligado, Rádio Futebol Clube, aqui somos apaixonados por esportes.